Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de matemática. Então já preparem a apostila de vocês lá na página 104, que eu tenho uma história bem interessante para contar para vocês. Deixa eu explicar que as atividades da página 100, 101, 102 e 103 não serão realizadas. Por quê, prof? Porque são atividades repetidas daquelas que nós já fizemos sobre a continha de subtração. Então, nós não precisamos se prender a essas atividadezinhas da apostila, certo? Eu vou adaptar para um jogo que nós vamos fazer posteriormente a essa história que eu vou contar para vocês. Estão preparados para ouvir? A história que eu vou contar hoje fala sobre a moeda brasileira, sobre o dinheiro que nós usamos aqui no nosso país. Vocês sabiam que esse dinheiro tem uma história? E eu vou contar para vocês agora. Olha só, a página da atividade de vocês é esta daqui, 104 e 105. E acompanhem aí comigo. Eu deixei uma perguntinha aqui para vocês. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Olha só. Tá escrito assim, ó. Quantas moedas o Brasil já teve? E eu não estou falando da quantidade de moedas, aquela moeda que a gente usa para comprar alguma coisa. Estou falando do símbolo que nós usamos. Hoje nós utilizamos o real, que é a moeda do nosso país. Mas vocês sabiam que ele já teve algumas outras? Quantas no total, prof? Quem sabe, quem consegue identificar? 9 no total. A história dessas moedas se dá desde quando eles descobriram o Brasil até hoje. Então aqui, deixa eu deixar bem pertinho de vocês aí, eu tenho o réis, que tinha esse símbolo aqui ou esse. Depois o cruzeiro, com esse símbolo aqui. Depois eles mudaram para o cruzeiro novo. Eles voltaram para o cruzeiro. Aí foi o cruzado novo, voltaram de novo para o cruzeiro, depois eles tiveram um cruzeiro real e por último o real, que é o que nós utilizamos hoje em dia. Calma, deixa eu organizar as ideias. Então, como eu contei para vocês, desde quando eles descobriram o nosso país, o Brasil, existia o dinheiro. E a moeda que eles usavam lá no século XIX, que se deu o descobrimento do nosso país, era o réis, este primeiro que eu mostrei para vocês. Depois, lá nos anos 40, 1940, eles inventaram o cruzeiro. Então, eles tiraram o réis e passou a utilizar o cruzeiro. Ficou um tempo, uns 20 anos mais ou menos, aí nos anos 60, eles mudaram para o cruzeiro novo. Então, vamos dizer assim que eles deram uma melhorada no cruzeiro. Aí ficou um tempo ainda com esse cruzeiro, uns 10 anos mais ou menos, o cruzeiro novo. Aí eles voltaram para o cruzeiro antigo, mesmo que eles utilizavam. Então, do cruzeiro novo, voltou para o cruzeiro antigo. Eles usaram mais um tempo e houve a necessidade de mudança novamente, o qual eles passaram para cruzado. Mas o cruzado não deu muito certo, ele ficou bem pouquinho tempo. E lá em 1980, que existiu o cruzado, eles já mudaram depois para o cruzado novo. Ou seja, eu acho que eles não gostaram do cruzado, quiseram melhorar e no final não ficaram nem com o cruzado, nem com o cruzado novo. Sabe por quê? Porque eles mudaram para o cruzeiro real. Não era mais o cruzeiro, era um cruzeiro adaptado, melhorado, vamos dizer assim. Então, eles mudaram lá do cruzado, do novo cruzado, foram para o cruzeiro real. Digamos que esse cruzeiro real foi a melhor adaptação que eles fizeram de todos os cruzeiros que eles utilizaram antes. Mas também não foi o suficiente. Não gostaram daquela moeda, não deu certo. E eles tiraram o cruzeiro e ficaram somente com o real, que é a moeda que nós utilizamos hoje. Olha só, a prof vai deixar aí as notinhas, a imagem das notinhas dos valores que nós utilizamos. Tem de 100, tem de 50, tem de 20, de 10, de 5 e de 2. Antigamente, quando a prof era criança, que não é tão antigamente assim, existia a nota de R$1, que hoje foi substituída pela moeda de R$1. Então,
com o passar do tempo, vai havendo necessidade de mudança, de adaptação. Assim como nos lugares, né, os lugares que nós moramos, que nós vimos lá em geografia, precisam de mudança, de adaptação, o dinheiro também passou por várias mudanças, várias adaptações e até hoje ele vem se adaptando. Já mudaram algumas formas das cédulas. Hoje vocês pegam, vocês sentem que é um papelzinho. Antigamente, que não é tão antigamente assim, faz alguns aninhos atrás só, a cédula de R$10 tinha também de plástico, mas essa de plástico não deu certo, ela ficou bem pouco tempo rodando entre as pessoas, depois já voltou para o papel normal, que é esse que nós chamamos de cédula. Legal, né, crianças? O dinheiro também tem história. E vocês terão essas atividadezinhas aqui para resolver, olha só. Essas aqui, certo? Sobre o dinheiro. Feito isso, terminadas as atividades, nós vamos para um jogo. Estão preparados? Então, preparem o material de apoio de vocês lá na folha 10 e na folha 11, que eu já vou explicar como que vai funcionar. Prontos, então? Aqui estão as folhas. Esta primeira folha são das cartinhas que tem as operações de adição e subtração. E a outra são as respectivas respostas, vamos dizer assim. O que vocês vão fazer? Vocês vão destacar essas cartinhas e estas e vão misturar, como no jogo da memória. E como no jogo da memória, no momento de retirar as cartinhas, vocês têm que virar duas. Vamos dizer lá que eu virei, deixa eu destacar aqui. Vamos dizer lá que eu virei essa daqui. 1 mais 2. Quanto é 1 mais 2? E na hora de virar a cartinha, eu virei esse valor aqui, ó. Virei esse daqui. 1 mais 2 é igual a 2? Não, né? Muito bem, não é igual a 2. Então, formou um par? Formei um parzinho aqui? 1 mais 2 é igual a 2? Não, não é igual a 2. Então, eu não formo um par e devolvo lá. Vamos dizer que eu tirei duas respostas. Eu tirei esses dois números aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tirei esses dois números. Esses dois números formam uma operação e uma resposta? Não formam, então eu tenho que desvirá-los novamente até que eu chegue à minha operação e a minha resposta correta. Quanto que é 1 mais 2? Façam a continha aí. 1 mais 2. Eu tenho um pirulito e ganhei mais 2. Eu fiquei com 3, muito bem. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Se eu virar essas duas lá no meu jogo, no meu momento de jogar, vai estar certo? Vai sim. Formou um par? Formou sim. Então, eu posso segurar essas duas cartinhas e contabilizar. E no final, quem tiver mais duplinhas, mais cartinhas, vence o jogo, crianças. Preparados para o jogo? Tô curiosa para saber quem é que ganhou aí na casa de vocês. Tirem uma foto, me contem como que foi essa experiência, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!